Brasil colônia. Os holandeses invadem o nordeste do Brasil. Essa é a parte 5 sobre colonização portuguesa no Brasil, e aqui com exceção, né? Aqui o Brasil pertence aos holandeses. Só que antes da gente entender por que os holandeses invadiram o nordeste do Brasil, a gente precisa compreender o que estava acontecendo lá na Europa. Porque foi um contexto lá da Europa, um contexto histórico que fez com que os holandeses viessem para o nordeste do Brasil. Vamos tentar compreender isso? Ó, entender o que ocorreu na Europa, entre Portugal, Espanha e Holanda. Vamos lá, União Ibérica, 1580 a 1640. O que foi a União Ibérica? Primeiro a gente precisa compreender um outro detalhe. Os portugueses e os espanhóis são parentes. Eles são conhecidos como povos ibéricos. Eles são muito parentes. Apesar de ter língua diferente, um fala espanhol, outro fala português, eles são parentes muito próximos, tá? O que foi a União Ibérica? O rei Dom Henrique morre e não deixa descendente. Então o rei de Portugal, Dom Henrique, morreu e não deixou descendente. Se fosse uma república era fácil, né? Era só fazer uma outra eleição. Mas aqui não, aqui é uma monarquia. Quando um rei não deixa descendente, quem é que assume? É o mais próximo. O mais próximo quem era? Era o rei da Espanha. E aí o rei da Espanha, Felipe II, era parente do rei morto. E o que fez a Espanha? Invade Portugal e domina por 60 anos. Agora, Portugal é o quintal da Espanha. A Espanha domina Portugal. E aí a gente precisa compreender o seguinte: se Portugal tinha colônias na África e o Brasil pertencia a Portugal, então o Brasil pertence a quem durante a União Ibérica? O Brasil pertence à Espanha. E para completar, a Espanha não só é dona de Portugal, Brasil, colônias da África, mas também tem mais alguma coisa da Espanha. Vamos compreender? Nessa mesma época, Felipe II da Espanha e de Portugal reinava também sobre os Países Baixos. Quem é os Países Baixos? A atual Bélgica e Holanda. Então a Holanda também pertencia à Espanha. Tá bom? Observação. A Espanha era católica. Deixa eu só explicar uma outra coisinha antes de entrar aqui. É o seguinte, ó. Depois que teve a reforma protestante, quando Lutero insurgiu contra a Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica estava pregando o evangelho errado, tal, ele acabou sem querer, quem era Lutero? Um católico, sem querer, criando uma outra religião, que é os protestantes, porque protestou contra a Igreja Católica. Agora é um outro viés do cristianismo. E aí gerou muito conflito. Conflito, por exemplo, os ingleses católicos perseguiam os seus cidadãos protestantes, tanto é que até incentivou eles irem para as 13 colônias, onde é hoje os Estados Unidos. E aqui também não foi diferente, onde o catolicismo começou a perseguir quem era dessa nova religião luterana, dessa nova religião protestante. E a Espanha católica tinha conflito com os Países Baixos. A maioria era protestante. Então, na Holanda, a maioria era protestante. E depois de anos de luta, se liberta da Espanha e se torna Holanda. E aí a Holanda lutou contra o domínio espanhol e ficou livre da Espanha. E aí isso gerou uma guerra maior do que a religiosa. Vamos compreender. A guerra por açúcar e escravos africanos. Inconformado pela perda da colônia, a Espanha ficou inconformada porque perdeu a Holanda do seu domínio. E o que fez Felipe II da Espanha? Proibiu a Holanda de comercializar o açúcar do Brasil. A Holanda tinha frotas, assim como a Inglaterra, grandes frotas de navio. E a Holanda, ela pegava o açúcar do Brasil, produzido pelos portugueses, e levava para a Europa e distribuía e comercializava esse açúcar. Com esse conflito aqui com a Espanha não deixa mais a Holanda comercializar o açúcar do Brasil, certo? E aí, o que faz? Por isso que a Holanda decide invadir o Nordeste do Brasil.
Bahia e Pernambuco para produzir o seu próprio açúcar. Então, a Espanha proíbe a Holanda de comercializar o açúcar brasileiro. O que faz a Holanda? Vem para o Nordeste brasileiro, que já tinha experiência também, não só de transporte, mas ela comercializava nas Antilhas, ela produzia nas Antilhas um pouco, né? Numa quantidade menor do que vai produzir agora, e aí ela vem para o Nordeste e invade o Nordeste brasileiro para produzir o açúcar, já que ela estava impossibilitada de transportar o açúcar brasileiro porque a Espanha tinha proibido, certo? Observação, o açúcar produzido no Brasil era transportado e comercializado por navios holandeses, isso aqui já foi explicado, e quem estava de olho nesse transporte e comercialização é a Inglaterra. Depois a gente vai ver porque a Inglaterra sempre ajuda Portugal, né? Por causa dessa concorrência no transporte e distribuição, certo? A invasão da Bahia e Pernambuco. 1624, prendeu o governador da Bahia e conquistou sem muita dificuldade, né? O maior problema que aconteceu lá foi que eles colocaram fogo do canavial para dificultar a invasão, mas aí só ficou nos prejuízos financeiros. Mas aí conquistou sem muita dificuldade. Já em 1630, o governador de Pernambuco fugiu. Colocou fogo no canavial e fugiu. Então conquistou sem muita dificuldade também. Agora o Brasil holandês está sob a administração de quem? Do administrador Nassau, João Maurício de Nassau. É o Brasil holandês. Agora essa administração aqui está sob o comando da Holanda e sob o comando do administrador Nassau. As primeiras medidas tomadas por Nassau: empréstimos para os senhores de engenho, português e brasileiro, recuperar a lavoura e comprar escravos. Porque colocaram fogo no canavial, então estava prejudicada, né? E aqui ele emprestou dinheiro para recuperar a lavoura e comprar escravos. A gente vê que não muda muito, né? Eram os portugueses os portugueses e os espanhóis católicos, né? Que praticavam escravidão. Aí depois vem lá os protestantes holandeses que eles praticam escravidão do mesmo jeito. A gente percebe que a religião não torna uma pessoa melhor, né? Tolerância religiosa. Só que essa tolerância religiosa aqui era só para os católicos e protestantes, porque eles já tinham lá essa experiência de que essa intolerância religiosa entre protestantes e católicos estava gerando um conflito e isso acabava prejudicando a economia do país. Só que essa tolerância religiosa aqui não se estende para as religiões de matriz africana e nem para os islâmicos também, né? Porque muitos africanos que foram trazidos, escravizados da África, eles eram islâmicos, alfabetizados, né? Então essa tolerância aqui não se estende para eles. Tolerância religiosa só entre católico e protestante, né? Só para os cristãos católicos e protestantes. Melhoramentos: calçamento de ruas, jardins, construção de pontes e até hospital, né? Trouxe alguns artistas, pintores, escritores. A gente percebe o seguinte, que o Maurício de Nassau, se for comparar com a administração portuguesa anterior, ele é bastante progressista, né? Muito melhor do que o anterior. Restauração de Portugal, 1640. Então teve um movimento lá em Portugal de restauração. Os portugueses se libertam do domínio espanhol. Se libertam do domínio espanhol, significa que Espanha perdeu de novo, não só Portugal, mas como o Brasil. Com o apoio da Inglaterra, os portugueses vencem os holandeses em 1648 e 1649. A Inglaterra financiou, assim como aquela guerra do Paraguai, os ingleses financiou os portugueses para poder ficar livre dos holandeses. Por quê? Porque os ingleses eram concorrentes dos holandeses, né? Porque fazia esse transporte e distribuição do açúcar na Europa, assim como o navio também negreiro, né? Os holandeses saem do Brasil, né? Segue para produzir o açúcar nas Antilhas, naquelas ilhas lá próximo dos Estados Unidos. E aí faz concorrência com o açúcar brasileiro. Então, agora, com os holandeses já experientes, né, e com grande capital financeiro, produzindo açúcar de cana lá nas Antilhas, vai gerar uma concorrência com o açúcar brasileiro e vai fazer com que o preço do açúcar caia. E aí o Brasil acaba tomando prejuízo. Isso vai fazer com que lá na frente já não vale mais a pena produzir o açúcar e aí
vai coincidir de começar a achar ouro nas Minas Gerais, e aí eles vão mudar o foco da economia, tá bom? Até a próxima.